hoje, ele é responsável pelo Instituto Voig, ele que já estudou em diversos lugares, e vai contar um pouquinho pra gente a experiência dele, de como foi passar por cada lugar. Seja muito bem-vindo, Wilson Voig. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco da minha trajetória. Eu sei que tem muita gente que fica curiosa, né? Como é que o Wilson sabe tanto, né? Não, mas é porque já não é de hoje, né? Não é de ontem. São muitos anos dedicados à medicina e eu acho que... Eu acho não, né? Eu acredito que a gente tem que sempre fazer as coisas com paixão, com muito amor. Acho que, de fato, se a gente não tem tesão para fazer nada, é melhor nem fazer, né? E eu acredito que ensinar é uma coisa que vem espontânea, ou seja, quando você tem a vontade de querer fazer com que o outro saiba ou buscar uma informação adicional, que muitas vezes o professor não tem tempo suficiente para poder desenvolver um conteúdo específico em aula, é o nosso papel, é buscar ser um apoio, né, para os estudantes. E assim, eu queria já começar com uma pergunta que a gente abriu ali no Instagram e muita gente falou, não, chama o Wilson, chama o Wilson. Tem muitos alunos aí no seu instituto hoje e a maioria que mandou pergunta ali pra gente falou, pergunta para ele da onde que ele tira toda essa experiência para poder ensinar, que a aula é muito boa. Nossa, nós somos seres biopsicossociais, eu estou até comentando isso, né? O ser humano ele depende muito do entorno e da vivência. Eu estudei em Cuba 4 anos e 6 meses, depois estudei 1 ano no Brasil. Hoje em dia aqui na Argentina tem uns 3, 4 anos que eu estou estudando forte aqui na Argentina. E aí, claro, você acaba passando por vários sistemas metodológicos, né? Cada faculdade vai ter uma perspectiva diferente de poder, sobre um prisma diferente. Por exemplo, em Cuba tinha uma pegada prática muito importante, né? E pelo fato de ter passado por essas faculdades, você acaba vendo as diferenças sutis que tem entre uma faculdade e outra. Por exemplo, na UAI, a cátedra de anatomia é muito boa. Mas se você perguntar para mim se eu prefiro a cátedra de anatomia da UAI ou de Cuba, eu vou te dizer de Cuba. Eu vou criar confusão aqui, né? Aí, você que está assistindo a gente agora, bota aqui nos comentários. Você prefere qual cátedra, qual cátedra? Das universidades? Mas por que você fala aqui? Não, se eu for, assim, eu vou pegar a anatomia, que eu sei que é a porta de entrada de medicina, né? Na minha experiência lá em Cuba, o que acontecia? A gente tinha uma prova que literalmente o pessoal... Eu vou contar aqui, agora vai aparecer um monte de gente que estudou em Cuba que vai confirmar o que eu estou dizendo. Que também tem muita distorção das coisas que o pessoal diz, Cuba não tem tecnologia, Cuba não sei o quê, Cuba está atrasado. Não é bem assim. Isso é verdade para algumas coisas, para outras coisas não. Por exemplo, a cátedra de anatomia em Cuba era sumamente organizada e ela tinha alguns preceitos interessantes que eu acho que poderiam ser replicados em qualquer faculdade. Por exemplo, tinha um contato com o corpo, né, com o cadáver desde o início. E eu acho que isso é o que falta para muitas instituições, né? Então, eu não sei, assim, estou falando de orelha. Uhum. Parece que tem uma lei que não pode mais usar cadáver inteiro em alguns lugares. Sim, sim. E eu acho que a UAI, ela usa isso e usa peças anatômicas seccionadas. Mas é aquela coisa... Assim, é um tema controverso. Um tema controverso. Porque, por exemplo, assim, aí a gente também vai para a questão do paradigma humano, da dignidade humana, né? Inclusive deu até uma confusão em umas faculdades aí que o pessoal fica tirando selfie, né, com o cadáver totalmente desrespeitoso, ou seja, com a pessoa que doou o corpo para fins científicos, de estudo. Tem toda essa parte, mas assim, eu digo para você o seguinte, por exemplo, eu vou te mostrar como em Cuba, e traçando paralelos. Em Cuba, por exemplo, a anatomia não é dada em 1 ano, é dada em 1 ano e 6 meses. O que eu acho que acomoda muito bem as matérias, porque, por exemplo, assim, você não vê as coisas assim
naquela loucura frenética. Em Cuba você tinha a anatomia 1 que via ossos, músculos e articulações. Depois você tinha a anatomia 2 que você via a parte de aparatos e sistemas. E depois você tinha sistema nervoso. Tá. Perfeito. 3 módulos. 3 módulos, 1 ano e 6 meses. E assim, dava tempo de se aprofundar bem em cada módulo. A parte prática, e aí é que vem as diferenças. A parte prática era o seguinte, toda a parte prática tinha uma avaliação instantânea. Para quem não conhece, em Cuba tem um sistema muito parecido de notas com o dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a pontuação é de A, B, C, D, E e F. Né? Tá. Em Cuba é 2, 3, 4 e 5. Ou seja, 5 está entre 9 e 10, 4 está entre 7 e 8, e 3 seria 6 e 2 está reprovado. Tipo, nota 2 está reprovado. Aí alguém poderia dizer assim, então é muito difícil tirar 2? Não, é mais fácil tirar 2. Porque vamos dizer o seguinte, você tinha nas provas práticas, você tinha 3 perguntas, certo? Para você aprovar, você tem que acertar 2. Tá. Se você errasse 2, você já estava fora. Você entendeu? Muito parecido com os finais de bioquímica. São 3 perguntas. Isso. A galera da UAI vai entender. Então, só que isso leva à questão? Que, por exemplo, assim, você ia para todas as práticas com aquele conteúdo sabido, com aquele conteúdo entendido. Porque se você chegasse mais ou menos, você já tomava bomba. Entendi. Você entendeu? Então, o medo de reprovar te deixava mais com vontade de estudar. Exatamente. Que, para mim, eu acho que essa técnica de terror funciona. Sempre quando você tem medo de alguma coisa, você estuda para não tomar pau. E aí, o que acontece? E aí um detalhe interessante que, tipo assim, todas as vezes. Então, tipo assim, primeira aula era sobre vértebras. A primeira aula é vértebras. Minto. A primeira aula era a generalidade e a anatomia. Aí falava de tudo, os movimentos, axial, tudo essas coisas. Nossa, plano, isso, né? plano, pronto. Aí depois que você tinha esse entendimento, você partia para vértebras. Porque o que acontece? Olha a sacada. Eles não te davam o corpo inteiro de primeira, para não assustar. Eles começavam com vértebra. Aí você pega uma vértebra e diz, olha só que legal, que bonitinho, que diferente. E aquilo ali já ia quebrando esse primeiro paradigma, porque tem muita gente que passa mal, tem gente que vomita, tem gente que decide que não quer fazer medicina por causa disso. E essa forma de levar de maneira paulatina, né? Tipo, eu te mostro primeiro a vértebra, aí depois eu te dou primeiro um fêmur, eu te dou primeiro, sabe, um úmero. Aí isso vai dessensibilizando a pessoa até chegar no nível que você já estudou todos os ossos. Aí você pega um crânio e você fala, não, isso aqui não é tão assustador assim, né? E aí depois te entrega um corpo. Aí sim, aí o corpo já vem um braço. Aí, tipo, aí já começa o pessoal a ficar meio assustado, né? Mas assim, eu acho que o pessoal tem muito cuidado, principalmente as pessoas que fazem a dissecção de cadáver, para que aquilo ali não seja assustador. Aquilo ali fica mais de cunho científico mesmo. Você vê os ligamentos, você vê os tendões, você vê o músculo, né? Quanto mais fresco é o cadáver, melhor. Que a tendência do cadáver é ele ir perdendo o brilho, ir perdendo a mioglobina toda, ele ficar todo cinzentado, né, com o passar do tempo. Mas, assim, e aí a parte que eu vou falar que é o grande finale, quando você chegava para fazer o exame final era assim, você tinha... Era terrível. Já vou te dizer, o exame final de anatomia era terrível. O exame que o pessoal reclama hoje em dia é fichinha. Tipo, você responder ali uma perguntinha com 4 alternativas, 5 alternativas, sair com 100 alamentos, é fichinha. O pessoal se mijava nas calças. O pessoal se cagava. O pessoal tinha medo. Sabe como é que era? Agora você vai entender. Vocês vão entender agora. Quem já passou por anatomia vai entender. Professor, você tinha que fazer três exames, basicamente. Você fazia a prova prática. A prova prática era assim, ó, entrava a tua turma, ficava em fileira e tinha 4 mesas. Nas 4 mesas tinha um alfinete pregado, ou seja, estava assinalando, estava indicando uma peça. Então, tipo assim... Uma estrutura. Uma estrutura. Tá. Aí você tinha 20 segundos para anotar no papel. Você tinha um papel e tinha que escrever 20 segundos. Ou seja, você ia passar por 4 mesas e você tinha 20 segundos para escrever esternocleidomastoideu.
Entendeu? Então, tipo assim, isso era uma das coisas que te botava uma pilha, uma tensão, porque às vezes... E você não tinha muito tempo também. Porque quando terminava os 20 segundos, os professores eram muito filhos de uma boa mãe, vamos dizer assim, e eles estavam com apito atrás da gente. Então eles estavam... apitava, rapaz. Acabou. E muitas vezes você estava num lugar indicado e o número não estava bem senhalado. Aqueles problemas de senhalamento de indicações assim tão... Duvidoso. Eu não sei se ele está perguntando da estrutura, não sei se ele quer articulação, ou seja, do complexo articular do ombro, ou se ele está me apontando o acrômio, se ele está me apontando a cabeça do húmero, tipo, assim, só para a gente poder entender. E aí, você tinha um tempo de que você podia levantar a mão para um questionamento. E você tinha 5 segundos. Então, às vezes, não valia a pena você chamar o professor, porque ele ia ter que sair, ia cometer o tempo, e você não ia ter tempo para poder escrever. Muito tenso. Aí, depois, uma vez que você passava por esse exame, aí você ia para o exame escrito, você estava habilitado para fazer o exame escrito. Uma vez você fazia o exame escrito, beleza, passou, tal, acabou. Certo? Entendi. Então, tipo, mas assim, o que acontece? Você ia para a prova se sentindo mais bem preparado, porque você já tinha estudado de maneira frequente, né? Tipo assim, anatomia é uma loucura. Tipo assim, eu tô falando de anatomia porque a matéria... É o mais pesado. É o mais pesado. E o que acontece? Então, tipo assim, o pessoal acaba deixando, assim... Gente, pelo amor de Deus, aqui, ó, corte. Não deixem para estudar de última hora. Medicina não é uma matéria, não é um curso que você estude uma matéria em 24 horas. Eu gosto muito da definição que eu escutei do professor Moretti, que é de anatomia, que ele fala assim, que você tem que imaginar que você tem que construir uma parede. Todo dia você tem que pegar o seu melhor e colocar o tijolinho ali da melhor forma possível. No outro dia você vai colocar outro tijolinho. E no fim do cursado, você olha, tá aquela parede gigante, bonita. Agora você fala assim, pô, cara, eu tô cansado, não vou pôr um tijolo hoje. Pô, não, deixa, depois... Quando você chegar no fim do ano, aquilo não vai estar uma parede, vai estar um acumulado de tijolo, tudo desorganizado, tudo... E aí que vem a mais cruel verdade. Medicina interna, ó, tô com medicina interna na cabeça. O curso de medicina, acho que o fator mais importante é a constância. Constância. Para mim é constância. Porque, tipo assim, tem gente que diz assim, Wilson, eu vejo pessoa, tem que ser muito inteligente, tem que ser dedicado, tem que ser... Porque, por exemplo, assim, a pessoa pode ser inteligente e tomar pau. Eu conheço, assim, não vou entrar em detalhes, mas eu conheço muita gente, não é que é burra e ficou numa matéria, mas ela acabou não se dedicando o suficiente. É tanto que toda vez que eu vou conversar com alguém que reprovou, a pessoa chega para mim e diz, Wilson, reprovei. Aí a pergunta que eu faço para a pessoa, porque daí quem vai fazer o julgamento é a pessoa, eu digo assim, vem cá, você se doou, você fez por onde aprovar, você deixou alguma brecha, porque tipo assim, é diferente eu ir para uma prova e eu estudei tudo que eu podia e mais, e estou preparado para a pior situação possível. Mas o pessoal não, o pessoal quer fazer o quê? O pessoal quer estudar o mínimo para tirar o mínimo e safar. Quando você faz isso, você está fadado ao fracasso, não tem como. Porque, tipo assim, se tudo sair bem, se você ficar estudando por perguntinha de prova de exame anterior, pode dar certo e pode dar muito errado. Pode ter câmbio na chefatura de cátedra lá, tira um professor, bota outro, o outro tem outras ideias, o outro vai pedir outras coisas, vai pedir outros recursos. E aí você ficou limitado a ficar estudando. Assim, eu já digo logo, não estudem por pergunta de exames anteriores. Acho que isso aí é uma coisa que, tipo assim, nem chega a ser considerado estudo. Não, eu acho que isso aí pode ajudar para um repasso final. Perfeito, por exemplo, concordo. Você estudou, acumulou conhecimento, e daí você fala, cara, como que eu sei medir o que eu sei? Pega alguma pergunta, lê e escreve. Perfeito. Não, aí lê, perfeito. Escreve. Só que aí que tá.
quando o pessoal estuda de maneira equivocada, o pessoal pega essa pergunta e torna ela como verdade absoluta. Vou dar um exemplo aqui de bioquímica que acontece muito. As professoras perguntam assim, ó. Numa pergunta de bioquímica, a professora vai lá e fala assim, ó. Fale todos os processos que estão ativos na presença da insulina. Aí você aprende todos os processos que estão ativos na insulina. Só que a professora troca, na hora dela refazer o exame, ela diz assim, fale todos os processos que estão inativos na presença de insulina. Por falta de leitura... Por falta de leitura, ela errou. Vai perder uma questão. Por quê? Porque a professora mudou uma palavra que muda totalmente o significado. E a pessoa vai pro brejo. Então, tipo assim, eu sempre digo, você tem que entender os processos. Os processos. Eu faço muita comparação, por exemplo, assim, das matérias pesadas. Patologia é uma matéria pesada pra caramba. Não, é difícil. Patologia é uma matéria... E aí, você vê que eu falei de anatomia, que é melhor, na minha opinião, a anatomia que é dada em Cuba do que na UAI, mas a patologia da UAI, olha, anos-luz. Muito superior, muito superior. Assim, Você teve aula com quem de prático? De prático, eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Rodrigo, e ele é excelente. É um professor, assim... É um clínico, me parece que ele está fazendo especialidade para endocrinologia. Ele é um monstro, E assim, eu digo que quando você tem a oportunidade de ter contato com esses professores, principalmente que te dão a oportunidade para poder fazer pergunta, para poder crescer, é excelente. Esse era meu professor de prática de patologia. E a professora de prática, esse era o clínico. A de prática era a Caro. Ah, Carol. A Carol. Excelente professor, né? A Carol é muito boa. E o Hernan também, dando com o teórico, é muito... Eu acredito assim, se eu for muito ter que escolher as palavras para falar do professor Hernan, eu acho que ele é pragmático. Ele é muito organizado, ele dá a visão dele do que você tem que saber para a prática, que isso é muito importante. É uma das cátedras que, assim... Não, é a mais organizada. Em termos do teórico, é muito estruturado. Não, assim... Tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim, e, assim, a aula é dada de uma maneira prazerosa, né? O que eu vejo muito é que, mais uma vez, né, aquela coisa que as pessoas acabam não sabendo aproveitar 100% do que os professores têm para oferecer. Porque, assim, a gente sabe que o professor, o que acontece? Ele está num papel ali dele te dar uma luz. Ele mostra o caminho. Ele mostra o caminho. Mas quem vai procurar colocar os coloridos, né, é o aluno. Não dá para esperar que o professor dê tudo, até porque ele é limitado por um tempo. E aí eu caio numa outra pergunta aqui, que é: por que você decidiu montar um instituto? Cara, sabe que isso é uma coisa muito engraçada, porque, por exemplo, assim, nunca passou pela minha cabeça de montar um instituto ou algo do tipo, de que fosse para ajudar alunos que estão fazendo faculdade fora do Brasil. Aconteceu. Eu sempre tive muita facilidade de aprender o conteúdo, e eu sempre gosto de dar o conteúdo, às vezes, de uma forma diferente, como alguns professores dão em aula. E às vezes isso é o que permite que o aluno consiga dizer o eureka, entendi. E outra coisa também que eu tenho a filosofia é que, por exemplo, assim, normalmente a gente tem as aulas, e eu sei, isso eu recebo crítica, assim, eu recebo muita crítica de quem não conhece meu trabalho, né? Tem muita gente que fala assim, porque o que acontece? Por exemplo, eu estou dando uma aula, certo? Estou dando uma aula em português. Mas tem algumas palavras-chave que eu já vou falar em espanhol. Digo, gente, isso aqui em espanhol fala de tal jeito. Ah, tá. Certo? Eu posso dar aula também 100% em espanhol. Mas eu prefiro dar aula em português, porque, assim, isso é por isso que eu estou dizendo. Isso aqui pode gerar conflito. Mas eu acredito o seguinte, se é a minha língua mãe, se alguém falar para mim alguma coisa, falou em português, eu já, incorpora mais rápido. Incorpora muito mais rápido. Assim, o gatilho, as expressões, você falar as coisas, você ficar muito mais à vontade. Assim, por exemplo, assim, se você falar para mim, Wilson, vou ficar aqui falando 5 minutos em espanhol, cara, eu tenho uma esposa que é argentina, certo? Já começa aí. Eu falo espanhol com ela 24 horas por dia.
Então, tipo assim, o meu desahogo É eu falar português. é falar português. Então, não tirem isso de mim, Vocês pelo que amor estão de Deus. acompanhando a gente aí, como é que é na hora de estudar? É em português ou em espanhol? Conta pra gente aí. Como que... Ó, por exemplo, eu vou dizer pra vocês, porque, tipo assim, isso aí eu posso falar com propriedade, que eu estudei no Brasil, estudei na Argentina, estudei em Cuba. Tem algumas palavras que pra mim não me descem em espanhol. Não me desce. E tem outras que, pra mim, faz todo sentido. Por exemplo, vou dar duas palavras aqui. Tá. Latido. Latido. Latido, para quem tá vendo em português, né? Depois a gente vai passar isso aqui no Eleven Labs, vai estar até em chinês. Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: latido é batimento. Em português. Em português, né? Ou seja, latido em espanhol, batimento em português. Só que latido em português seria o ladrar do cachorro. El ladrar del perro. Então, cara, tipo, essas palavras assim muito desconexas que pra mim me custam. Toda vez que o professor fala latido, não desce. Agora, uma palavra que pra mim tá totalmente, profundamente incorporada, que eu não consigo nem pensar, por exemplo, que eu acho feio falar em português, é, por exemplo, assim, agurreiro. Pra mim, natural falar agurreiro. Né? Agurreiro, em espanhol, que do português é buraco. E você vê que buraco soa ofensivo até. Digo, rapaz, vou dar uma olhada se é agurreiro. Na terminologia médica... Foramen. Foramen. Não, foramen em latim, muito mais bonito. Pra mim, assim, entre falar em agurreiro... Assim, entre agurreiro e buraco, fica agurreiro. Entre agurreiro e foramen, fica foramen. Sim. Mas são essas particularidades. Então, tipo assim, eu sei que eu recebo muita crítica por causa disso. Mas, assim, saibam que o Instituto ele se preocupa com isso e a gente tem as aulas gravadas em português e em espanhol. Então, se você quiser maratonar lá todas as aulas em português, você vê todas as aulas em português. Se você quer ver todas as aulas em espanhol, não tem problema. E, assim, o índice de aprovação lá nosso é altíssimo, é altíssimo. E como que faz para a pessoa ter o contato, assim? Por exemplo, estão assistindo a gente aí no YouTube e quer conhecer o Instituto Voig. Olha, como que entra em contato com não, você? É simples. A gente tem canal no YouTube, tem canal no Instagram. Ou seja, o contato mais interessante é a pessoa entrar em contato conosco pelo Instagram, void.instituto. Void.instituto. Vou pedir para o editor colocar aqui embaixo. Mas muito simples, o pessoal atende rápido. Assim, o que acontece? Eu vou colocar para vocês algumas coisas aqui. Por uma questão de até mesmo proteger, olha o que eu vou falar aqui, proteger uma parte dos alunos, antigamente eu tinha costume de tirar foto e publicar. Fulano aprovou, parabéns, sei que tudo mais. E por causa de picuinhas, sabe, tipo assim, de gente ruim, de gente mal intencionada que diz, fulano ali tá, não sei o quê, ou isso tem acesso às provas. Aí eu acabei até deixando de fazer essas publicações muito mais para o quê? Para defender os meus alunos. Uhum. E assim, eu sempre trabalhei dentro da ética, dentro da moralidade. Por exemplo, tive o prazer de poder trabalhar junto com o Dr. Aranaldi. Ele é fantástico, maravilhoso. Que inclusive, aproveitando esse gancho, né, a gente já convidou o Dr. Aranaldi para ser o mentor da Liga de Medicina Interna, e ele topou. O que é essa liga? Conta pra gente o que é. A Liga de Medicina Interna é o seguinte, ela tem, eu vou colocar para vocês assim alguns pontos importantes. Inclusive, eu já te fiz o convite em off para você participar da Liga. Essa Liga, a tendência dela, ela agrupar, por exemplo, pessoas do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano. Tá? A Liga, o propósito dela é juntar essas pessoas do 3º, 4º, 5º ano. A gente está excluindo, sim, o pessoal do 1º e 2º ano por entender que não tem o conhecimento suficiente para poder participar de maneira ativa. Mas tem um conhecimento mínimo. Tem que ter um conhecimento mínimo, claro. É um requisito mínimo. Então, requisito mínimo é a pessoa estar minimamente no 3º ano. Isso é a condição. Por quê? Porque a gente vai criar debates clínicos. A ideia é a gente vai fazer convites para alguns professores de áreas específicas. Depois eu dou uma olhada aqui para mais ou menos falar o calendário da Liga, que o calendário do ano 2025 já foi votado e marcado, ou seja, tudo tem
já está estruturada todas ou seja, as oficinas, os seminários. Assim, a liga vai. O ponto principal da liga é o quê? É fortalecer o conhecimento para fazer diagnósticos clínicos, dá a possibilidade de nós criarmos conexões com profissionais já estabelecidos e enviando 1 ou 2 membros da liga para poderem participar de plantões, entendeu? Que isso é assim... Tipo um estágio. É um estágio. Basicamente é um estágio. Que assim, para quem está no 4º, 5º e 6º ano, a teoria já foi. Então você precisa do quê? Você precisa da prática. Então a tendência da liga de medicina interna que a gente vai criar, inclusive eu já vou dizer para vocês, a liga vai ser Liga de Medicina Internacional, Interamericana de Medicina Interna, porque a nossa ideia é juntar o pessoal do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Ou seja, legal. Criar esse vínculo. Esse vínculo com outros com países. outros países, porque isso também tem benefício, por exemplo, para que a gente possa, quem sabe, num futuro não muito distante, criar pontes com outros profissionais. Por exemplo, eu vou dizer o seguinte: quem está estudando na Argentina e vai trabalhar no Brasil, pode, por exemplo, se juntar à liga e dizer: Wilson, você consegue um plantão para mim em Aracaju? Eu digo: consigo. Você consegue para mim um plantão em João Pessoa? Consigo. Então a ideia da liga é assim: você fazer várias atividades para a pessoa ir repassando os conhecimentos. Claro. Vai ter várias, vamos por assim, grandes temas. E além disso, são convênios com outras universidades, de tal maneira que, por exemplo, o cara está de férias no Brasil. Pronto. E quer fazer um estágio... 10 dias. 10 dias. 10 dias no Renascença, em Pernambuco. Em Pernambuco. Vai. Vocês vão ter toda essa conexão. Por isso que eu tô falando para você, assim, estou falando para vocês que, tipo assim, primeiro, a nossa ideia, em um princípio, era fazer alguma coisa consensuada com faculdade, certo? Só que a gente preferiu manter a nossa individualidade, né? Ou seja, de um caráter mais personalíssimo. O que significa isso? Que significa que a gente vai ter maior independência para poder fazer e tomar decisões. Porque se a gente tivesse aval, por exemplo, de uma instituição, a gente deveria perguntar: vem cá, a gente pode chamar fulano? A gente pode chamar ciclano? Você entendeu? Tá. E aí... Então, na verdade, essa liga não tem um vínculo formal com uma universidade, senão parceria com várias universidades. Exatamente. A gente vai criar as parcerias de acordo com as conveniências da liga. Você entende? Ou seja, que é uma proposta diferente. E para quem não sabe, depois eu digo para vocês procurarem, mas assim, só o fato de você participar de uma liga já te dá pontos, créditos para residência médica. No Brasil, principalmente. Aqui na Argentina não dá ponto nenhum, porque nem existe. Não existe. É uma coisa que não existe. Que era o que eu estava comentando com você, que sempre quando tem alguma coisa que é pioneira, é mais difícil. Porque você tem que... Tem que trilhar o caminho das pedras. Tem que trilhar o caminho das pedras. Então a gente está se dando a ousadia de criar a liga, ser os primeiros a criar uma liga, porque tipo, sempre tem que ter alguém que faça as coisas primeiro. A gente faz e depois, bem-vindo. Bem-vindo seja todo aquele que quiser criar uma liga, me perguntar depois no privado, dizer: Wilson, vem cá, como é que eu monto uma liga? Quero montar uma liga de anatomia, quero montar uma liga de histologia, quero montar uma liga de, sei lá, de fisiologia. Pode vir, eu explico. Eu explico todos os procedimentos, a parte burocrática, que é uma parte chata. Mas, assim, sabe, então eu acho que acredito que construir é muito melhor do que a gente ficar, porque tem muita gente que fica naquele círculo vicioso. Não, essa informação aqui é só minha, não vou compartilhar, que é uma idiotice, né? Sim. E outra, hoje em dia, com o Google na mão, com inteligência artificial, você tem informação de tudo. E eu acho, igual você falou, o fato de você compartilhar uma informação, você faz um network, né? E você acaba crescendo junto. E pra você ver, assim, o bate-papo é tão bom que as horas voam. E a gente vai chegando já no final do nosso bate-papo. E foi muito interessante escutar a sua história, saber essas coisas que você propõe a fazer e toda essa ajuda que você dá para os alunos de medicina, principalmente dos brasileiros que vêm aqui, que está longe da família e que precisa de uma força. Parabéns pela sua história de vida.
E agora no final eu queria que você deixasse assim um conselho para alguém que está assistindo a gente ali e que está um pouco perdido na medicina. Tem gente que passa por situações financeiras, outros que a financeira tá boa, mas não está indo bem nos estudos. Qual que é o conselho que você daria para essa pessoa continuar seguindo a carreira? Uau, pergunta bem complexa. Mas vamos lá. Primeira coisa assim, que é muito importante a gente colocar é que, como a gente falou no início, medicina é uma área muito densa, com muita informação e que requer minimamente um preparo, né? Por exemplo, eu acredito que o segredo de medicina é você descobrir aonde vive o teu potencial, como você consegue extrair o máximo do teu potencial. Aí eu vou dizer para vocês que tem várias técnicas. Por exemplo, você tem o Anki, que é o estudo através de cards, que é muito bom. É um estudo, inclusive, é uma forma milenar de estudar através de repetições. Ou seja, você faz uma pergunta seca, aí vem uma resposta ali, tipo, uma pergunta qualquer, gluconeogênese, aí dá metabolismo dos compostos não glucídicos. Pronto, beleza. Já sei que agora o que é gluconeogênese. E coloca ali. Quando você não souber uma pergunta, você repete ela com uma frequência até que aquilo saia de maneira espontânea. Isso é uma forma. Resumos, assim, eu acredito que resumo é um dom. Não é todo mundo que sabe fazer resumo. Por quê? Porque você conseguir extrair a informação principal, você lê o livro e extrair a informação principal, requer uma técnica, requer um feeling, né? E isso eu digo que, tipo assim, se você pega um texto de uma página e teu resumo tem 2 páginas, tem alguma coisa que está errada, né? Porque é resumo, não é tratado. E tem muita gente que faz isso. Outra coisa tipo, você, de fato, você usar aquilo ali como um recurso seu de busca. Porque, por exemplo, quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu digo, não, se eu tiver que procurar em algum lugar no futuro, eu rapidamente vou encontrar, porque está organizado, estou colocando em tópico, estou deixando isso aqui bem claro onde está. Porque se você simplesmente for escrevendo as coisas conforme vem na tua cabeça, aquilo ali vai ser um mar de letras que você não vai encontrar nunca na tua vida, né? E outra coisa que acaba acontecendo muito, o pessoal termina, por exemplo, o primeiro ano, aí diz, terminei primeiro ano, vou botar fogo nos meus resumos, vou vender meus resumos. Aí o que o indivíduo faz? Aí o cara vai para cirurgia e eu tenho certeza que tu pesquisou as coisas de anatomia que tu tinha, não? Sim. É normal? A medicina, assim, isso que o Wilson falou é muito verdade. Você tem que saber aonde estudar, você tem que ter uns bons resumos, uns bons mapas mentais. E a medicina você vai sempre revendo tudo que você já viu e agregando um pouquinho mais. Aí tudo que você já viu e agrega um pouquinho mais. E isso é um trabalho muito vou dizer assim, arquitetura antiga. Fazendo a analogia que o querido Dr. Moretti colocou, que você vai colocando um tijolinho, você nunca vai deixar de colocar tijolo. E o mais engraçado aqui, que eu estava conversando até com o Micineiro antes, é que a gente tem que estar sempre aberto para poder receber novas informações. Com certeza. Porque quando você diz assim, não, eu já sei de tudo, já não preciso, você se fecha para uma informação nova. Para você ver, antes as pessoas estudavam aqui, com livros, resumos, papéis. Aí depois apareceu cubos para ver realidade aumentada, realidade virtual. Então você começa a aumentar recursos, por exemplo, resumo em PDF, resumo no computador, no tablet. A tecnologia vai avançando. Se você se fechar, você ficou para trás. Assim, então tem muitas coisas, assim, às vezes o pessoal me pergunta, por exemplo, Wilson, você é a favor de tomar medicamento, complemento, né? Que agora está muito de modinha a ginkgo biloba. E, cara, assim, o que eu digo para você é o seguinte, você tem que usar, tente usar o menos possível de substâncias exógenas, né? Eu sei que o pessoal, assim, usa Ritalina, assim, no nível extremo, que, assim, muitos não têm indicação e não têm necessidade e fazem uso da Ritalina. Mas,
Por exemplo, agora eu vou falar um negócio aqui que o pessoal vai me comer vivo, mas, por exemplo, assim, realizar atividades físicas é uma coisa que é sumamente importante, né? Tem vários estudos comprovados aí que falam que a pessoa que mantém uma atividade física tem a mente mais sana, mais saudável. Então, isso, aí você ter organização em tudo que você for fazer. O ambiente de estudos, quanto mais limpo, mais organizado, melhor. Você ter uma distância adequada do monitor. Por exemplo, eu tenho 2 monitores lá em casa. Então, o que acontece? Tipo assim, se eu ficar muito tempo na frente do monitor, cansa minha vista. Eu fico me sentindo pesado. Então, você saber dar as pausas também, quando você vê, por exemplo, está estudando alguma coisa. Aí tem aquele momento do pico do estudo de, rapaz, não estou absorvendo mais nada. Pronto, Para, vai dar uma volta, conversa com dá atenção pra mulher, viu? Dê atenção pra mulher. Porque depois aí tem que dar sempre. Não, minha mulher tá toda hora, ela tá reclamando, não me dá as bolichas. Mas isso é importante, ou seja, dar essas pausas. Tem que fazer uma declaração de amor agora. Você vê como é importante, assim, às vezes a gente não se dá conta das pequenas coisas, mas assim, principalmente quem mora fora do Brasil e está longe da família. Aqui, querendo ou não, a gente precisa ter um círculo de amizade para que a gente crie alguma raiz aqui, que a gente tenha algum senso de comunidade, algum senso de pertencimento. E eu vou te dizer que eu acabei, ou seja, me relacionando aqui com a Marina, que é a minha esposa. E ela vai dizer que não é minha esposa, que eu ainda não botei o anel, mas enfim. Ela muito querida. Aí o que acontece? A família dela me recebe como se fosse ou seja, um membro da família. Membro da família. Você se sente acolhido. E eu vou te dizer que uma das coisas que mudou muito minha vida, pode parecer bobagem, mas foi o fato de ter um pet. Sabe, tipo, eu nunca tinha tido experiência com um pet, com cachorro, com nada. Eu nunca tive nada, porque meus pais nunca... Não, pet, cachorro, assim, tudo mais. Cara, e vai soar muito estranho isso, mas hoje eu tô apaixonada pela minha salsicha. Olha, a Valky, ela é linda demais, ela é muito querida, ela dorme comigo basicamente o tempo todo, se eu vou fazer alguma coisa. E querendo ou não, isso é uma coisa que faz com que a gente se sinta querido, sabe? Tipo, agora eu tô indo pro Brasil e tô deixando ela para trás. É um tipo de relacionamento que eu nunca imaginei que eu fosse ter, sabe? Que eu fosse criar um vínculo com um animalzinho. Um animal. E, assim, então eu digo para vocês que, tipo assim, para quem sofre de ansiedade, para quem tem problema de depressão, para quem não gosta de ficar sozinho, olha, talvez um cachorro de pequeno porte seja indicado para você, sabe? Inclusive, você pede pro teu pai, pra tua mãe dar uma olhada nesse podcast agora e dizer, olha, me deixa eu ter um cachorro. É gasto, sim, é gasto, mas assim, eu acho que vale a pena. É uma coisa que vale a pena. Para quem não pode ter um filho, né, no caso, que filho gasta muito mais. Bom, esse conselho aí que o Wilson deu pra gente no final é extremamente importante. Ele deixou aí várias técnicas de estudo, de como reduzir a ansiedade, estresse. Espero que alguma dessas técnicas possa servir para você. E eu queria te agradecer, Wilson. Muito obrigado por participar aí do nosso podcast. Obrigado. Estou sempre à disposição, né? Já tinha conversado com o Merceneiro há algum tempo também. Já estava devendo para ele vir aqui para poder conversar. Sempre é bom. Eu acho que quanto mais oportunidade a gente tiver para poder esclarecer, para fazer com que as pessoas se sintam melhor, que nem a gente colocou, né? Tipo, o instituto, o curso, ele funciona como uma segunda família também, né? Essa questão de pertencimento, de pessoas que cursam um lugar, que circulam um lugar que tem o mesmo objetivo que você, que não querem simplesmente aprovar de ano, que querem ter êxito, que querem ser profissionais de excelência. Porque eu sempre digo, olha só, os medíocres, a tendência dos medíocres é eles se afastarem da excelência. Então, quando o pessoal vê assim, rapaz, esse tipo aí tá demais, tipo, sabe que... você tem que sentar na mesa de gente que sabe mais que você para te levar claro, para cima. Lógico. Se você estiver na mesa, você que mais sabe ali... Aí você tem um problema. Exatamente. Eu concordo plenamente com você e foi uma satisfação imensa estar aqui.
Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades. E a gente se vê na próxima. Um abraço.